Oi, professora Tiziane. Bom, nós escolhemos falar sobre o movimento social SOS Amazônia, que visa proteger e conscientizar as pessoas sobre a floresta. O grupo é composto por mim, Valentina, pelo aluno Radman, pela aluna Peter, aluna Eggs e aluna Raquel. Bom, e antes de falar sobre o movimento que a gente escolheu, o SOS Amazônia, a gente vai falar um pouco sobre a Amazônia em si, falar em geral sobre ela. Começando então sobre a biodiversidade. A Amazônia, ela é a região com maior biodiversidade do planeta e ela também é o maior bioma do Brasil. Ela tem como grandes símbolos a onça-pintada, como está representado aí nos slides, e a Vitória Régia. Ela tem cerca de 5,5 milhões de metros quadrados e ela abrange a floresta amazônica e a bacia amazônica. E falando também já da importância climática e um pouco da parte hidrológica, a Amazônia ela é muito conhecida por ser o pulmão do mundo. Apesar da gente saber que isso não está totalmente certo, porque o verdadeiro pulmão do mundo são as algas. Mas ela é muito conhecida por esse termo, por ela absorver grandes quantidades de carbono e, consequentemente, liberar grandes quantidades de oxigênio. E isso é extremamente importante, influencia muito na questão do aquecimento global, com que a gente tem sofrido tanto nos dias de hoje. E também a floresta amazônica ela realiza um processo de evapotranspiração, que consiste em absorver a água do solo e liberar essa mesma água para a atmosfera. Isso contribui com as formações de nuvens. E isso faz com que a Amazônia ela afete na precipitação de todo o continente da América Latina. Ela é extremamente importante para manter a umidade relativa do ar e também os padrões de chuvas necessários para as florestas tropicais. Então, ela é muito importante nessa questão climática e também hidrológica. E agora eu vou passar a minha fala para a Valentina. Obrigada, Peter. Bom, além dos pontos que ela frisou da biodiversidade, importância climática, ciclo hidrológico da floresta amazônica, que são pontos extremamente importantes sobre ela, eu também vou falar sobre mais 3 pontos da floresta amazônica, que são imprescindíveis de serem destacados. O primeiro deles, que eu selecionei, foi os povos indígenas, ou os povos locais, cidadãos locais e povos tradicionais da floresta amazônica. Esses povos sobrevivem e vivem da própria floresta. A economia deles gira em torno da floresta. Eles plantam os frutos, colhem as raízes, praticam a agricultura, claro, de maneira sustentável, diferentemente da agricultura que é expansiva e desmata a floresta. Eles também reflorestam e, principalmente, que tem completamente a ver com o nosso trabalho, esses povos incentivaram a criação do movimento do SOS Amazônia para conscientizar as outras pessoas e proteger a casa deles, o lar aonde eles vivem. Não vou me estender muito e vou ir para o próximo ponto, que é um ponto que é muito importante também. É o desmatamento da floresta amazônica. Meu celular deu uma travada. Mas, continuando, o desmatamento da floresta amazônica vem aumentando há muito tempo. Desde 1970, as pessoas extraem a madeira da floresta amazônica e vem prejudicando toda a biodiversidade, não só da floresta, mas como de todo o país e de todo o mundo. Como a Petra tinha dito antes, a floresta amazônica é conhecida popularmente, apesar de serem as águas, como o pulmão do mundo. De fato, é, porque ela tem uma grande extensão de floresta, de árvores que fazem a transpiração e fornecem um ar para o mundo inteiro. Bom, diretamente, não vou me estender muito no desmatamento e vou passar para o próximo ponto, que é o da degradação ambiental, que é um muito importante sobre isso. A degradação ambiental causou a perda de mais de 1/3 de toda a cobertura florestal presente no país. Vocês acreditam nisso? Dentre as queimadas, o extrativismo, o desmatamento, a agricultura expansiva, a pecuária expansiva, todos esses motivos contribuem para a degradação ambiental, que também está linkado com todos os outros pontos sobre a floresta. Por quê? A biodiversidade é afetada, o clima também, ali na importância climática, principalmente os ciclos hidrológicos,
Quando a floresta amazônica é degradada, todos esses fatores naturais sofrem mudanças. Os povos indígenas também são afetados, afinal, a economia deles gira em torno da floresta. Como é que eles vão continuar na economia se a economia for degradada? Enfim, são fatores que o movimento luta para combater. Bom, agora sobre o movimento que o nosso grupo escolheu falar. O SOS Amazônia, ou também, entre linhas, Somos Amazônia. Vocês vão entender depois porque eu vou mostrar um vídeo. Esse movimento foi fundado em 1988 em Rio Branco, no Acre, com iniciativa dos cidadãos locais, como mencionei antes, sobre a floresta, e também iniciativa não sei se a senhora conhece, do Chico Mendes, que era o ativista brasileiro que frisava muito a importância da floresta amazônica para o mundo, por causa das bacias hidrológicas e sobre os ciclos das chuvas, o que é um fato super verídico. Enfim, também um dos pontos sobre o movimento é conservar a biodiversidade, que é a missão da ONG, promover a conservação e a consciência ambiental na Amazônia. Bom, além disso, a ONG contém 3 linhas de frente principais. A primeira delas é a atividade sustentável. Todas as atividades realizadas e promovidas pelo movimento são sustentáveis, sem exceção, que também não visam o lucro, e sim a proteção a esse bem que o nosso país tem. Bom, o segundo ponto, a segunda linha de frente, é a restauração de áreas de degradação, plantio, reflorestamentos, e o SOS Amazônia desenvolveu métodos para restauração de áreas degradadas. Separei alguns aqui para falar sobre. Dentre esses métodos, temos os participativos, que são os de contato direto com as pessoas voluntárias e com os povos locais, e também sistemas agroflorestáveis, que são sistemas de agricultura que depois vão ser reflorestados, melhor do que desmatar e degradar a floresta. Enfim, ao mesmo tempo que plantam árvores, não lucram, como eu tinha dito isso. Enfim, o terceiro ponto, a terceira linha de frente, que para mim é uma linha de frente imprescindível e a mais importante, na minha opinião, que é o fortalecimento da fiscalização. Como assim uma linha de frente imprescindível e a mais importante, na minha opinião, que é o fortalecimento da fiscalização. Como assim o fortalecimento da fiscalização? Fiscalização de quê? Bom, fiscalização das áreas de conservação, das áreas que protegem a fauna e a flora da floresta amazônica. O SOS Amazônia contém sistemas de segurança que são cada vez mais fortificados para fiscalizar essas áreas. Afinal, acontecem muitas coisas clandestinas contra a floresta, desmatamento, caça ilegal de animais em extinção. Afinal, a floresta é rica na biodiversidade e muitas pessoas acabam estragando. Um outro ponto também que eu separei para falar sobre o movimento é que o SOS Amazônia é completamente alinhado com os princípios da ONU. Luta coletiva e constante. Bom, não vou me estender muito. Também, um outro ponto que eu selecionei é que a ONG passa por constantes desafios. Esses desafios são os desafios de divulgação e promoção da campanha. Afinal, às vezes, muitas pessoas acabam por não compactuar e também participar ativamente das doações. Porém, está em constante expansão. As pessoas estão conhecendo cada vez mais o SOS Amazônia, afinal também é um dos movimentos mais conhecidos no Brasil e está em constante expansão para ajudar a floresta. Agora eu também selecionei aqui para mostrar para vocês o site.
aqui, ssamazônia.org.br, tem tudo. Quem somos, o que fazemos, transparência, como ajudar, como se informar, como doar, tudo, tudo. Nascemos para amar e proteger a floresta amazônica. Eles têm 120 mil hectares de florestas manejadas. Olha que eu olhei isso ontem e parece que aumentou. Enfim, mais de 1,3 milhões de árvores plantadas, 5.500 famílias beneficiadas, afinal os povos tradicionais, 44.260 filhotes de quelônios entregues à natureza. Bom, também separei este pequeno vídeo do TikTok que fala justamente a visão da floresta amazônica. Se liga. Eu sou um mistério da natureza. A vida se manifesta em mim de maneiras surpreendentes e exuberantes. Qualquer ser humano fica pequeno diante da minha grandeza, das minhas árvores centenárias, da minha ancestralidade, da minha biodiversidade. Eu sustento a vida, a cultura e a espiritualidade de muitos povos. Posso oferecer água, alimento, plantas medicinais, trabalho, beleza e inspiração. Eu purifico o ar que você respira. Tem gente que não se dá conta da minha importância para a vida no planeta. Queima minhas árvores, polui meu céu com fumaça, retira minha floresta, envenena minha água e destrói a minha natureza. Eu sou a representação do paraíso diante do colapso. Vem fazer parte do movimento em defesa da Amazônia. SOS Amazônia. Realmente é um movimento muito importante. Agora, eu vou passar as palavras para a Raquel. Então, movimentos similares. O Greenpeace atua na proteção das florestas tropicais e realiza campanhas focadas no desmatamento e mudanças climáticas. A Aliança das Florestas Tropicais promove práticas de manejo sustentável e certifica produtos que ajudam a proteger as florestas tropicais. E também o Amazon Watch, que trabalha especificamente para proteger os direitos dos povos indígenas da Amazônia e a biodiversidade da região. E a gente também escolheu algumas curiosidades aqui para falar sobre o SOS Amazônia, falando então primeiro sobre que o SOS Amazônia, hoje ele tem uma proporção nacional e internacional. Só que nem sempre foi assim. Eles começaram com pequenas ações locais, pequenos projetos, e aí isso foi aumentando, se expandindo, e hoje eles são o que são hoje, né? Tão reconhecidos. Eles também colaboram com outras ONGs, eles sempre buscam ajudar. E algo interessante também é que eles recebem apoio de muitas empresas, de muitas instituições conhecidas, como, por exemplo, a Nike, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né? E o IP, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas. Vários institutos e empresas assim colaboram também com a SOS Amazônia. Eles fazem uso de uma tecnologia bem avançada, como imagens de satélite e plataformas online, tudo isso para ajudar a ver as áreas de risco, onde está tendo desmatamento e tudo mais. Então, eles fazem uso de uma tecnologia bem avançada. E eles possuem um código de ética. Para aqueles que confiam no SOS Amazônia, para aqueles que acompanham o SOS Amazônia, eles deixam sempre as coisas que eles fazem, que eles têm como objetivo, bem transparente. Se você acessar o site do SOS Amazônia, você vai ver que tem uma parte ali que diz transparência, que fala sobre esse código de ética que eles mesmos criaram e sobre tudo aquilo que eles pensam. Eles deixam bem claro para as pessoas que confiam no SOS Amazônia e depositam investimentos de fato, com doações e tudo mais. E eles deixam bem claro essa parte ali no site deles para quem quer acompanhar. E outra coisa também é que eles são muito conhecidos, eles ganharam vários prêmios. Os principais prêmios são o prêmio de melhores ONGs, que eles ganharam em 2017, o prêmio de gestão ambiental no bioma Amazônia, em 2016, e o prêmio Bem Eficiente, em 2004. Então essas são as curiosidades sobre o SOS Amazônia. Bom, e como é feito o trabalho? É realizado através de uma combinação de estratégias. Bom, a primeira delas que eu vou falar aqui são as campanhas de conscientização. Bom, uma ONG de preservação da Amazônia realiza seu trabalho por meio de campanhas de conscientização de diversas maneiras.
A primeira delas é a identificação do público-alvo. Bom, eles identificam em diferentes grupos, comunidades locais, jovens ou políticos. Bom, e aí eles têm que adaptar as mensagens para suprir esses interesses e para que eles consigam atingir de uma melhor maneira, para que essas pessoas consigam entender a mensagem que eles querem passar e também aderir a essa proposta. Bom, a segunda é a criação de conteúdo, obviamente. As mensagens impactantes. Eles desenvolvem mensagens, conteúdos que destacam a importância da Amazônia e suas ameaças e as consequências do desmatamento, além de falar sobre mais tópicos e assuntos da natureza. Bom, e através do quê? Através das mídias sociais, das plataformas digitais. Utilizam as redes sociais para disseminar essas informações rapidamente e alcançar um público amplo, engajar em seguidores e discussões, assim com que mais pessoas consigam saber do projeto deles e aderir, né, a isso. Bom, as campanhas virais, eles podem criar desafios, hashtags que incentivam a participação do público, promovendo maior visibilidade. Olá, prof. Eu sou o aluno Radman e eu vou falar um pouquinho mais sobre as ações do movimento. O movimento SOS Amazônia, um movimento muito importante, porque ele não busca ter fins lucrativos. Ele é um movimento que ajuda na manutenção da floresta amazônica e na manutenção de comunidades tradicionais. Duas coisas muito importantes para a imagem do Brasil em relação ao mundo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as áreas programáticas, que são algumas das informações que o site disponibiliza para a gente, como visão, valores e a transparência e o código de conduta são outras informações que o site apresenta. E também há uma coisa muito interessante nessa questão do SOS Amazônia, que todas as ações que eles fazem são divulgadas, seja pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo TikTok ou até mesmo no site. No site há uma aba onde fala sobre quem somos. Nessa aba tem o tópico áreas programáticas. O primeiro item do tópico são negócios florestais sustentáveis. Ou seja, são negócios. O que são negócios? Negócios são a interação entre duas ou mais pessoas com um objetivo comercial, financeiro, político, entre vários outros objetivos. Aqui podemos falar sobre as comunidades tradicionais, que praticam o extrativismo de maneira sustentável. Isso é uma das características da ONG, porque os ideais da ONG, um deles vem do extrativista e ativista brasileiro Chico Mendes, onde ele participava da produção de borracha através das seringueiras amazônicas. De tudo isso de forma sustentável e tradicional. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre as comunidades, que elas têm um conjunto de regras que defendem a parte natural, a parte florestal, pois elas respeitam os ciclos das seringueiras, respeitam os ciclos, vamos dizer, do açaí. Tudo tem uma regra conforme a natureza. Tudo tem uma regra que respeite a natureza. Nenhuma delas, apesar de ser um extrativismo, nenhuma delas agride de forma prejudicial o ambiente de trabalho deles, que é a floresta amazônica. Vou falar um pouquinho mais das mudanças climáticas e a restauração da paisagem florestal. Mudanças climáticas é um tópico bem importante por causa que nós estamos vivendo isso exatamente agora, onde a gente vê cada vez mais comum ocorrer enchentes, ocorrer os tais ciclones, que antes não era comum. Antes era algo uma vez em 10 anos. Agora cada ano está tendo pelo menos uma vez. O ano passado já teve ano retrasado já teve um ciclone, ano passado teve outro ciclone e esse ano também teve um, que causou diversas enchentes, diversos, vamos dizer assim, diversos prejuízos para a sociedade rio-grandense e sociedade do Sul, a sociedade brasileira em si, no total brasileiro, além de outros países.
E essas mudanças climáticas estão cada vez ocorrendo. A gente não sabe o porquê, mas temos suposições que são o aquecimento global. Devido ao aquecimento global, massas de ar, as massas de ar, os fluxos estão cada vez sendo mais intensos, cada vez sendo mais diferentes, devido ao aquecimento global. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o porquê isso acontece. Isso acontece porque uma das possibilidades é a diminuição de plantas, de árvores no nosso ambiente aquático e terrestre, sendo as algas cada vez diminuindo a quantidade de algas devido à poluição feita pelas petrolíferas, pelo esgoto que é jogado no mar ou em lagoas que eventualmente desembocam no mar, ou vamos dizer lixo também, que como canudos de papel, de plástico, sacolas plásticas, cartilhas de plástico, entre vários outros produtos, que a maioria das vezes altera a maneira que os animais vivem. Aqui eu vou falar um pouquinho das áreas naturais protegidas e a conservação da biodiversidade. A ONG vigia e faz a manutenção de algumas áreas importantes. Algumas áreas importantes para o Brasil, para a Amazônia, vamos dizer assim. Áreas que têm grande biodiversidade, que ao serem, tem pouca, vamos dizer assim, interferência humana. Se tem interferência humana, são aquelas de maneira sustentável pelas comunidades tradicionais ou até por povos indígenas. E essas comunidades tradicionais e povos indígenas retiram só aquilo que eles precisam. Não criam algo grande, não exploram de maneira intensa. Eles têm toda uma questão de respeito à natureza. E a conservação da biodiversidade, ou seja, essas áreas de vigia, tudo isso impacta na conservação da biodiversidade. Porque quanto mais áreas sendo mantidas, sendo protegidas, maior vai ser a biodiversidade presente nessas áreas, assim criando uma maior biodiversidade em seu entorno também. Agora eu vou falar sobre a educação e cidadania ambiental. A cidadania ambiental é como a questão dos direitos e deveres que temos em relação ao ambiente. Além da educação, o projeto não só atua, vamos dizer assim, nas florestas. Eles atuam também na sociedade. Eles têm um projeto que é um projeto de divulgar informações, divulgar estudos, divulgar diversas informações e estudos para a população, de maneira a conscientizar a população a proteger áreas verdes, a proteger florestas, não só a amazônica, mas como a Mata Atlântica. Aqui no Rio Grande do Sul tinha muito Mata Atlântica, hoje em dia está muito menor do que era antes. Em vários estados brasileiros isso acontece, e a ONG SOS Amazônia visa reverter isso. Visa que a população, em vez de destruir, de depredar, comece a ajudar a manter essas áreas. Isso tem um alcance muito grande, porque quanto mais pessoas a ONG incentivar e conscientizar, maior vai ser a quantidade de áreas que estão sendo menos prejudicadas. E isso está tudo relacionado à cidadania ambiental, os direitos que a gente tem e os deveres que a gente tem com o ambiente. Esse foi a minha parte do trabalho. Agora eu passo minha palavra para os meus colegas. Bom, agora, por último, para fechar, vamos falar sobre apoio de governos e instituições internacionais. Como isso pode ajudar, apoiar eles, para que o seu trabalho se desenvolva mais e impactem mais pessoas. Bom, eles ajudam com financiamento e recursos. Podem acontecer doações, os governos e instituições internacionais frequentemente disponibilizam fundos para projetos de conservação, permitindo que a ONG desenvolva e implemente suas iniciativas. Bom, também tem aquelas parcerias público-privadas que colaboram com entidades governamentais, empresas que podem gerar recursos adicionais e um apoio logístico.
Então, qual é a importância do SOS Amazônia para a construção do nosso mundo ideal? A importância é a de que o movimento desempenha um papel crucial na proteção de uma das regiões mais vitais do planeta, essencial não apenas para a preservação da Amazônia, mas também para a luta global contra as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade.